Está na hora do Café Missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Delarue. 1h19 deste 2 de abril de 2015. O programa de hoje é daqueles programas assim que seria uma coisa, mas acaba sendo outra. Nós ontem anunciamos aqui a presença da coordenação da Universidade da Fronteira Sul, mas eles tiveram um probleminha e não vieram até aqui. Pois ainda bem que eu tenho amigas, amigos, né? E está conosco hoje a Jaque Pires. A gente vai conversar sobre vida de bar, sobre sushi, sobre coisas assim. Mas não simplesmente dizendo que em determinado bar temos música ao vivo ou que este bar vende sushi. Eu começo falando de outro assunto. O Inter venceu ontem o jogo atrasado da sexta rodada contra o Ipiranga por 1-0. E o resultado, e o time do Fabrício assumiu a liderança com 31 pontos. O Grêmio segue logo atrás com 29 pontos conquistados. Todo mundo ficou curioso para saber se o Gauchão acabasse, se essa primeira fase do Gauchão acabasse. Ainda temos mais uma rodada no final de semana. As partidas ficariam assim: Grêmio e Juventude, Inter e Passo Fundo, Ipiranga e Cruzeiro, e Brasil de Pelotas e Lajeadense. Hoje pela manhã um amigo me ligou dizendo: você tem que falar da história do Fabrício e tal. E eu vou dizer o seguinte, existe um tipo de torcedor que vai ao estádio, isso pode ser aqui na Ser Santo Anjo, como em Porto Alegre, no Beira-Rio, na Arena, que é gente que é chata, xarope, que fica incomodando o time o tempo inteiro. Pois o que o Fabrício fez ontem pode ser interpretado da seguinte forma: um jogador que teve a coragem de reclamar para a torcida. Só que, como dizia Sérgio Luiz Toneto Júnior há pouco, o cara não pode perder a cabeça. O que ele fez é algo absurdo, né, de gesticular contra a sua torcida, enfim, e é algo que vai ficar para a história. A maior parte dos comentaristas esportivos, a imagem já correu o mundo aí, ninguém tinha visto nada parecido. E é isso, né? Comentários, comentem então. Pois Matheus Rasta está comigo também, ele sempre está aqui, só que hoje eu pedi que ele participasse junto conosco do Café Missioneiro. Por que isso? Pelo seguinte, músico e bar é uma coisa que tem muito a ver já há algum tempo. A Jaque Pires aqui, agora ela aparece nas nossas câmeras. Primeiro eu vou dar boa tarde para ela, depois a gente começa. Boa tarde, Seja Fábio. bem-vinda. Há algum obrigado. tempo Já sem fazia estar algum aqui, tempo, né? que eu não vinha participar desse teu programa maravilhoso. Mas fiquei bem feliz. Não pela falta. Sim. Mas é que deu a coincidência, Deu a né? Realmente. Eu consegui. Enfim, é assim que as coisas acontecem. Mas de qualquer forma eu fico feliz sempre em poder participar e poder colaborar contigo e com a Rádio Novos Horizontes. Jaque e Matheus, Eu pensei em primeiro falar sobre o Fabrício. tu quer falar sobre o Fabrício? Pode falar, o que tu acha? Uma pena, né? Estavas assistindo a partida? Não estava assistindo a partida. Né? Passei a observar depois dos fatos acontecerem. Até porque eu estava ocupada trabalhando, fazendo os planejamentos para o nosso buffet de hoje e as coisas que vão acontecer no Água Santa. Mas assim, na verdade eu penso assim que às vezes a gente tem vontade mesmo, porque isso é só para as pessoas que fazem essa crítica tão exagerada. O torcedor não é que seja só o torcedor de futebol que faz isso. Eu acho que isso é uma característica do ser humano, tá sempre do lado de fora, assistindo as coisas e tendo sempre aquela opinião para dar e aquela crítica a fazer. E o Fabrício, de repente, passando por um momento muito difícil na vida dele. Eu acho que muitas vezes a gente passa por momentos difíceis e não consegue administrar essa crítica. Sim.
Eu acho que é isso, eu acho que ele deu uma misturada nas coisas dentro da cabeça dele e ele acabou não E conseguindo fala-se que administrar. ele está em crise familiar e tal, mas Eu, não na se verdade, diz... não sei que crise é essa, que problema é esse, a gente não nenhum sabe. veículo de comunicação revelou, as pessoas não falam sobre isso. Enfim. Porque normalmente eu acho que a gente deveria usar o nosso trabalho, o nosso dia a dia, de repente, para melhorar. Se a gente está passando por uma crise, está passando por algum problema, o nosso trabalho deveria ser um veículo para nos ajudar a superar esse tipo de problema. E ele não está conseguindo, deve ser alguma coisa muito grave, não sei. Mas eu acho que justamente quando a gente está passando por um problema pessoal, uma crítica como essa do torcedor, essa coisa chata que o ser humano às vezes não se dá conta que está exagerando na sua crítica, no seu incômodo, eu acho que isso aí foi um estopim pro coitado Fabrício. Mas eu concordo com o Sérgio, ele deveria ter tido um pouquinho mais de controle emocional. Matheus, já que tu estás participando do programa hoje, tu participa assim o que essa questão aí do Fabrício? Pois é, eu acho que o cara perdeu a cabeça, né? O torcedor é tipo aquele negócio, o cliente tem sempre razão, eu coloco o torcedor meio que no lugar do cliente, né? Então, acho que ele podia ter ficado um pouco mais na dele ali, esperado, né? Passar aquele momento de cabeça quente, pra não fazer esse papelão, né? Porque de certa forma foi um papelão. É verdade. Pois eu vou falar sobre o especialista em cantar música alheia. É mais ou menos assim que alguns chamam o músico de boteco, que é um profissional que ganha ao tentar a vida, fazendo o que gosta, nos horários em que a maioria das pessoas está se divertindo. Já encerrou o expediente e parte para a diversão. Aqui, por muito tempo, na nossa cidade, se sofreu uma espécie de buraco negro aí da vida noturna. Os músicos não tinham muito espaço e isso foi sendo retomado. Hoje dá para se dizer que melhorou muito isso, né, Matheus? Eu acho que o Matheus deve saber bem como está funcionando. Melhorou de certa forma, mas ainda falta espaço, falta bastante espaço. Tem bastante oferta e, né, tem bastante músico e poucos lugares ainda, digamos, aqui em Santo Ângelo. Eu toco bastante fora, até tenho tocado mais fora do que aqui, por essa falta de espaço. E também o que rola é muito problema com som alto, essas coisas eu ia assim, puxar para esse lado. Eu quero saber se não vai piorar muito a nossa vida. Vamos ser claros, assim, por exemplo, o Água Santa puxou o freio nesse sentido. Hoje oferece música ao vivo acústica com muito controle de volume e tal. Jaque, o que aconteceu? Bom, na verdade, a gente... desde que a gente começou, nós enfrentamos o problema de um morador da rua do Água Santa, ali da quadra. E foi especificamente na 25 de julho. Especificamente um morador que ele se sentiu muito incomodado. E ele desencadeou uma série de ações ali na rua. Inclusive, aí acabou movendo um processo contra nós. E é o que a maioria, pelo menos, eu acho, dos bares de Santo Ângelo já devem ter sofrido por isso. E aí a gente acabou tendo que assinar um TAC, né, um termo de compromisso com a promotoria. E isso acabou nos prejudicando muito. Prejudicando muito mesmo, porque aí a gente teve que passar a controlar o volume, passar a controlar quem poderia ou não poderia tocar lá, dependendo de quem a gente não pode mais colocar de maneira nenhuma, ou porque ele tem uma voz mais aguda ou grave, ou porque vai envolver algum instrumento que não tenha como. Então, assim, foi bem complicado. A gente teve que começar a cancelar muita coisa. Matheus mesmo sabe disso, né? O Matheus já tocou várias vezes com a gente, ele sabe bem como é que funciona. E eu acho, assim, que na verdade não havia tanto incômodo assim na vizinhança. Até porque a gente passou a controlar até o horário, o volume. E eu acho que os grandes prejudicados fomos nós e o nosso cliente. Porque para nós, assim, a gente criou o Água Santa com uma imagem de que estaria resgatando essa coisa da música de bar, né, da noite, assim, aquele lugar que a gente gosta de ir, ouvir uma música boa, assistir uma música ao vivo.
E, inclusive, a gente estava abrindo espaço para essa grande leva, essa grande gama de artistas santo-angelenses, que eu sei que tem, que vocês sabem também, né? Como é que funciona aqui. E a gente acabou sendo obrigado a puxar esse freio, como tu falou antes, e acabar focando em outras coisas e tentar... E é uma pena, né? Manter a casa E funcionando. tentar manter a deixando casa bem funcionando, claro o que é muito difícil também. Sim. Que não é fácil, né? Porque Porque sem antes a gente ainda atração- tinha esse algo a mais. Esse algo a mais era uma coisa muito importante, não só para nós, como para várias outras casas em Santo Tá, Ângelo. de que forma, que vamos tratar assim, foi uma medida tomada, aonde está o limite em termos de decibéis ou como é mensurado esse TAC? Esse TAC. Ou enfim, o que vocês podem e o que vocês não podem fazer? Na verdade, o que nós não podemos... Aliás, o que nós podemos é uma música acústica, voz e violão, mas sem... isso tem que ter uma forma de se dentro medir. de um horário específico. Nós não podemos passar com a música além da meia-noite. Nós não podemos deixar pessoas na frente, na rua, fazendo barulho após um certo período também, um certo horário. Não sei se isso vale para todo mundo, mas para nós isso está bem específico, a gente tem que controlar isso. Tudo foi em função de uma pessoa só. Essa pessoa começou isso, inclusive essa pessoa tomou atitudes muito bizarras até para uma pessoa que mora no centro de uma cidade, na rua 25 de julho. Mas enfim, a gente tem que acatar. E eu só tô com um pouquinho de medo do nosso futuro. Nosso futuro como cidadãos, como empresários, como músicos. Tá, mas eu volto a dizer, de que forma vocês... existe uma aferição disso, Jaque? Mede-se isso com instrumento? Mede-se com instrumento. Mede-se isso sim com instrumento. Por diversas vezes nós tivemos a fiscalização com o carro estacionado ali na frente ou na esquina, por perto ali na região, sempre fazendo medição. Inclusive nós tivemos um evento, até vou citar um evento que a gente teve ali em torno do carnaval, na época do carnaval, e com certeza ficou anunciado que a gente receberia uma escola de samba, fazer uma coisa diferente lá dentro, né? Sim. E aí, então, essa fiscalização ficou de plantão na porta do bar. Houve um atraso na nossa programação em função do trabalho da escola, dos seus ensaios, de toda a função da própria escola. Houve um pouco de atraso, então este carro ficou estacionado lá na frente, de certo, esperando. O momento que a escola entrou no bar, que eu anunciei, eu falei alguma coisa para os nossos convidados, o cara entrou e mandou parar. Quer dizer, eu tive que me desculpar com todo mundo, eu tenho que voltar atrás em tudo aquilo que eu tenho me proposto a fazer, eu e o Nanico, né, nós dois sempre tentando fazer uma programação diferente, fazer alguma coisa. Eu tive que me desculpar, pedir para o pessoal encerrar, eu tinha ido buscar com vários carros, buscar o pessoal da escola, trazer para o bar. Aí tivemos que encerrar tudo, colocar o pessoal de volta, acomodar, levar a galera de volta para sua escola e encerrar, porque o cara estava parado na porta. De repente poderíamos até ter evitado isso. Eles estavam sabendo, o cara estava ali na frente esperando tudo começar, ele poderia então pelo menos ter interpelado a situação antes, ter feito alguma interferência antes. Não, foi esperado começar a dar a largada. Qual é a atribuição? Ela é policial? Não é policial, é civil, é um fiscal. Eu não sei se ele é da Secretaria do Meio Ambiente, eu acredito que seja da Secretaria do Meio Ambiente, em função do TAC mesmo. Ele deve ter alguma relação com a promotoria, Entendi. mas ele é representante da Secretaria do Meio Ambiente. Matheus, o que tu te deparas por aí, né? Semanalmente, tu tá... isso é praxe ou o que ela te conta é algo que te surpreende? Infelizmente é praxe. Tipo, por exemplo, semana passada tive tocando em Ijuí, num pub novo que abriu lá, Barrambacara o nome, e a maioria dos lugares tu chega, os caras, vamos baixar um pouco a bola aí na passagem de som, cara, vamos baixar um pouco a bola, porque sempre tem alguém vindo conferir qual é os decibéis que tá rolando, sempre querendo, né, dar uma amenizada na coisa, porque senão eles fecham o lugar.
Eu lamento que isso seja assim, sinceramente. Fábio, eu só enfrento relembrando igreja, uma situação. só te Desculpa, contando, desculpa. eu enfrento semanalmente uma igreja nas proximidades da minha casa. No passado, aí a família já enfrentou situações incríveis, assim, terríveis em relação a isso. Mas eu digo, eu tenho uma igreja que toda a quinta-feira e todo o domingo eles insistem em gritar, acreditando que Deus é surdo, né? É aquela coisa clássica. É uma gritaria, um desespero, uma coisa. E isso pode. Isso é permitido. Eu teria que fazer daí o papel do vizinho enjoado Com que certeza. vai lá complicar a vida da igreja. É isso. Esse é o regramento. É mais ou menos que por aí. existe Apesar no de país. que, a partir dessa nova lei, né, que vai entrar em vigor aqui no município de Santo Ângelo, acredito que até as igrejas vão sofrer também essa O que tu sabe penalidade. dessa nova lei? Ela está em discussão. Ela ali, tá, né? na verdade, ela não está em discussão. Na verdade, ela já foi Mas aprovada. sim, já foi aprovada. Ela já foi aprovada pelos vereadores, ela está esperando a sanção, a assinatura do prefeito, é o que eu sei. Até onde eu sei é mais ou menos por aí. Eu sei que vai existir um horário e os decibéis fixados, se eu não me engano, em 80. Eu não Mateus, tenho não sabe? muito conhecimento disso. E então, assim, passando desse horário ou estando acima dos decibéis pré-determinados, a casa já está, seja a casa, seja... Inclusive, Fábio, que eu fiquei assim mais impressionada ainda em função dessa lei, que existe uma reclamação em função do relógio da igreja. Sim. Que eu não sei se te incomoda, mas eu me criei ouvindo este relógio, foi uma vida vai mais inteira, poder e bater. nem este relógio vai poder bater, que a gente ouve... Que a gente é um até absurdo. seguia, às vezes, no nosso horário. E daí tem aquela galera andando com volume alto. Exatamente, aí, o tempo é isso que eu ia te inteiro, sem falar. fiscalização. A gente sentado na frente do Água Santa, assim, seja a hora que for, Sim. a tardinha, 10 horas da noite, meia-noite, Todas 1 as vezes hora. que eu fui lá, eu vivenciei o que tu tá falando. Tu vivencia isso, tu sabe bem como é. Que a gente tá ali conversando, batendo um papo e tem que aguentar aquele carro passando daquela forma. Aqueles carros com aquelas Aqueles músicas, carros, e isso não existe um controle sobre isso. Fábio, o que eu ia falar antes, eu ia lembrar que talvez o Mateus lembre disso, que eu acho que nós passamos a ser um pouco antipáticos em relação aos nossos músicos durante muito tempo. Porque eles começavam, a passagem de som a gente falava. Aí eles começavam a tocar e a gente ficava de longe, baixa, e fazia sinal, né, não é, Mateus? O Nanico já ficava E paradinho o Nanico lá do ficava lado, de assim, plantão, tipo, assim, do lado, sabe? baixa um Tal pouquinho, era o nosso baixa um pouquinho. pânico. Baixa um pouquinho. Tinha músicos que... Eu acho que tinha que pegar e fazer eu acho que tinha músicos... pra alguém aí ficar controlando. Eu acho que tinha músicos que não queriam mais tocar lá. Eles tinham raiva de nós, de mim e do Nanico. Até, inclusive, a nossa gerente, na época, a Regina, dizia... tipo, o Nanico parar, o Nanico não incomodar. Mas vocês não entendem que o problema é o pânico que a gente tem. Já pensou ainda ter a casa fechada, mais prejuízo do que a gente já estava tendo de não poder mais oferecer a nossa música? Ainda seria levar uma multa pesada como essa ou ainda ter que fechar a casa. Já pensou, Fábio? Todo o investimento que a gente colocou lá dentro? É lamentável. A gente vai fazer um intervalo e em seguida volta por aqui, falando de uma atração do Água Santa silenciosa, preparada para a noite E de deliciosa. hoje. A gente já volta. Uma hora e 43 minutos desta quinta-feira santa. A gente falou aqui sobre a vida de músico de bar no comecinho, mas acabou entrando num assunto bem mais delicado, das dificuldades de se manter música ao vivo e que se contente todo mundo. Às vezes apenas uma pessoa que esteja descontente com uma situação, a lei acaba por proteger essa situação, enfim, e muitas pessoas acabam por não poder fazer o que gostariam de fazer. São questões do direito. Eu, hoje de manhã, quando eu pesquisava, então, sobre essa temática de músico de bar, eu encontrei algo que eu já prometi que vou mandar para todos os meus amigos músicos.
Tem gente que detesta a lista, principalmente político que recebe verba para campanha eleitoral de empreiteira, e esses detestam listas. Pois eu encontrei uma lista que não são apenas 10 maneiras, mas 101 maneiras de ganhar dinheiro como músico. Matheus Rassa será brindado com isso, Matheus. Olha aí, ó, vou ficar rico. Pode ser. Mas imagina, normalmente essas listinhas são 10, assim. Então, por exemplo, eu vou chutar aqui, Matheus. Eu vou lá no número... O Matheus só não tá rico porque o Fábio não tinha descoberto isso. Não sabia disso aí ainda. Por exemplo, a lista são número 42. Toque em casamentos e outros eventos. Ofereça sua música como ringtone. Crie um aplicativo que melhore o som da sua música. Venda produtos, revenda instrumentos antigos online. O que tu acha? Aí é que tá. Aí o cara não vai poder ser só músico, né? Ele tem que ser músico, vendedor e muito mais. Faça música para vídeos corporativos. Pra isso o músico é artista já, Matheus. Venda seu single na internet com o CD Baby. O CDzinho Baby. Empresarie outros músicos e por aí vai. É muito divertido e é uma coisa que é pra ser séria, Matheus. Então certo. Eu vou passar e quem sabe aí tá aí a solução. Mas aí eu acho que o cara não tem que ter só a vocação pra ser músico, tem que ter vocação pra outras coisas também, né? Pra tudo isso. Por isso que eu tô dizendo que o músico, pra isso tu já é um artista. Tem que ser um artista pra ter vocação pra 1001 coisas, né? Abra sua casa para aulas. Por exemplo, abrir seu apartamento para aula de música. Aí, concordo. Qualquer horário. Ensinar música é legal. Muito bem, a gente falou sobre músico aqui e o que nós temos de atração no Água Santa hoje, então? Então, hoje a gente está retomando a música ao vivo, claro que dentro dos moldes que nos é permitido. Uma musiquinha acústica, é Lourenço Jacaré acústico, não é Lourenço Jacaré e banda. Porque ele também tem a banda, mas... É só o Lourenço e o Jacaré. É só o Lourenço e o Jacaré fica atado ali, como é que é? Com certeza, a gente mantém ele sob controle. Sob controle. A gente dá um sushizinho pra ele, um salmão cru. O Jacaré tem que ser muito controlado para não ir morder o pé do fiscal, por exemplo. Isso é uma coisa com certeza. Não, né? Nem pensar. Tá, mas ele vai tocar o quê? Então ele vai tocar MPB. O Lourenço, como a maioria das pessoas conhecem, ele tem um lado mais que pende pro samba, pro pagode. Com a gente ele faz assim um samba de raiz bem legal, mas ele ele dá uma misturada com o MPB. Não é só pagode, nem só o samba, mas MPB. Matheus, música de bar mesmo, Fábio. Sabe aquela musiquinha de bar mesmo, ele faz. É uma espécie de um repertório de segurança, eu diria, a terminologia, se a gente fosse tentar dar um nome para isso. E se a gente fosse pensar, o que é repertório de segurança? Quais músicos fazem parte disso? Eu citaria, assim, por exemplo, Legião, Capital, Paralamas, Skank, esse é o da segurança. Com certeza. Por exemplo, se o pessoal começa a ficar meio inquieto, tu tem que entrar. Agora que eu entendi o repertório de segurança. Repertório de segurança. Tem que largar uns clássicos no meio pra poder dar uma animada na coisa, né? Com certeza é o que anima. Tá, e como fazer hoje, Matheus, para aquele borracho que tá ali com o copo pela metade, às vezes molhando o teu instrumento e pedindo música sertaneja? Qual é o lance? Velho, aí fica difícil, assim. Mas às vezes um Raul resolve, né? Sim. Né? Toca, Raul. Muito bem. Não, isso, Matheus, não vai te acontecer no Água Santa, né? Isso eu acho que não te aconteceu ainda. E geralmente a gente tenta evitar também certos locais onde se encontra esse tipo de público, né? Nada contra, né? Onde o público está. Mas não vale a pena tu ir tocar num lugar tu sabendo que teu repertório não vai ser... Não vai agradar. Bem-vindo lá, né? Não vai ser bem-vindo, exatamente. Mas então hoje nós temos uma noite, Fábio, vou falar mais um pouquinho então sobre o Lourenço. A gente está retomando hoje a música ao vivo, dentro desses moldes, como eu já falei. Lourenço Jacaré é uma pessoa muito legal, tem sido nosso parceiro já há tanto tempo, assim como o Matheus também é nosso parceiro. Ele tem um repertório bem interessante, bem essa música de bar, não é só o de segurança, como tu falou, Legião, Capital,
etc. Ele faz umas musiquinhas de bar bem gostosas. E claro que se houver um público que vai admirar um bom samba, ele vai partir pro samba também e vai fazer uma noite bem animada. Que beleza. Acústico, sem grandes... Equipamento. Sem equipamentos, uma coisa bem... Então tá aberto Uma ao turminha, público. uma rodinha de samba, com tentativa de não incomodar ninguém. Exatamente, muito pelo contrário, não é o nosso objetivo incomodar, o nosso objetivo é trazer o lazer da melhor qualidade para o público santo-angelense, sob Pois todos os Eu aspectos. recebo aqui uma mensagem do músico Jarbas Farias, que é ouvinte atento do Café Missioneiro. Ele pede por socorro e para me mandar imediatamente essa lista para ele. Essa lista vai fazer sucesso aí. A gente faz mais um intervalo e já Eu quero retorna. também, Fábio, que tu mande para mim, para eu passar para os sim, amigos, não, é uma para os espécie amigos de da casa. É uma espécie de um guia vai se transformar. Tá A certo. gente faz mais um intervalo e em seguida termina o nosso bate-papo aqui nessa quinta-feira. A melhor rádio. Comunicador Fábio Della Rui. Há mais de 25 anos atrás, existia uma única casa de sushi no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, tinha uma casa lá no bairro Navegantes. Uma senhora, uma família japonesa, tinha 2 ou 3 mesas ali, tu tinha que marcar o horário, ela fazia especialmente sobre encomenda sushi. Então era moda entre os modernos daquela época ir lá nesse lugar e conhecer a iguaria japonesa. Cada vez mais e é cada vez maior o número de gaúchos que estão trocando a costela, a picanha. Tem gente que eu já vi falar sobre isso. Estão trocando É verdade. a picanha por um colorido e fresco combinado de sushi. Isso é uma coisa que começou, isso para até chegar aqui, né, teve muitos anos. Então isso foi de uma forma gradativa Isso. acontecendo. Eu me lembro que algum tempo atrás, quando não existia essa facilidade hoje que temos de apreciar o sushi, cada vez que eu ia viajar para um lugar desses maior, uma das noites, obrigatoriamente, eu tinha que fazer isso. Claro. E a gente vai se acostumando, né? Enfim, ainda tem, eu adoro pegar e apresentar isso para adoradores de churrasco, principalmente. Eles ficam assim, né? E tem gente mais corajosa, que se julga corajosa e come, e gente que se julga moderna Sim. e que na hora de experimentar não gosta. E tal. Exatamente. É. Mas na verdade é uma questão de, eu vejo assim, e outra coisa, as pessoas imaginam que o sushi é algo que o japonês come o dia inteiro. Não é verdade. Não. É uma comida de festa, vamos tentar Exatamente, tentando é. encontrar um rótulo, ela é uma comida de festa para os japoneses. Então se come, é como vamos fazer um churrasco, vamos fazer. Sim, é um motivo de comemoração, né? Vamos hoje E o nos que reunir. E daí aí, agora entrando nessa questão, vocês oferecem isso como um dos carros-chefe, Sim, é o carro-chefe é o carro-chefe do Água da Santa. culinária da casa e tal. Eu assim, ó, eu aprecio muito, eu sei exatamente o que eu gosto, mas eu nunca me preocupei em guardar o nome de cada coisa que eu gosto. Sim. Daí isso é muito fácil, é como o estrangeiro ir para um lugar, ele não sabe falar a língua, ele aponta para coisa Claro. e tá resolvido, né? Então eu não tenho, claro que eu sei o que é um sashimi, o que é um naguri ou tal, mas eu não me preocupo muito com isso. E eu notei um dia lá no Água Santa, a pessoa, um casal de jovens assim, não chegavam a ser nerds, Sim. mas uma gurizada antenada que pegava o cardápio e estavam numa discussão, parecia que estavam falando japonês. Numa discussão em cima daqueles nomes ali. E eu fiquei pensando, eu digo, o momento, uma das jogadas hoje, para quem quer impressionar a garota, é levar ela no Água Santa e mostrar que sabe tudo. Com de certeza, sushi. Fábio. E isso tá rolando, E tu sabe que a né? gente percebe muito isso. Não, eu notei, A gente percebe, eu sou muito curioso. nós temos uma vasta clientela de jovens, de Sim. adolescentes, jovens, casais, namorados, meninos com as meninas, muito legal.
eu fiquei contente de ver isso. Porque Eu acho muito legal é isso. uma história. O guri ali, ele fez um estudo anterior, né? E se preparou para aquele momento e arrasou. Eu pensei pô, esse piá sabe muito mais do que eu. Eu fico muito em feliz, relação Fábio. a A gente esses vê, nomes. são filhos de amigos nossos, filhos de amigos nossos, assim, que a gente fica muito feliz, são muito mais nossos clientes, eles, os filhos, do que os próprios amigos, Sim. né? São os nossos maiores clientes, é muito legal de ver. E outra A questão, gurizada. a E o gurizadinha conhecimento bem que eles têm. nova, de É 4, bem 5, nova. 6 anos, que senta e Isso eu pede. fico. isso Inclusive, também. tu tem esse exemplo em casa, Eu né, tenho Fábio? esse exemplo em casa. Tu sabe não, bem mas como é. E é incrível, né, de imaginar a gente, algum tempo atrás, que criança ia estar comendo isso A semana normalmente. passada, por exemplo, uma família, muito amigos nossos, o seu Lárgio Pilau, a dona Aninha, a Daniele Pilau e o Flávio foram jantar o nosso buffet, quinta-feira passada, o nosso primeiro buffet de sushi Água Santa. E a Alice, filhinha deles, a filha da Dani e do Flávio, foi junto e eu achei a coisa mais linda do mundo. Ela no buffet com seu pratinho se servindo, escolhendo as peças que ela mais aprecia. E a Outra- Alice, eu acho que tem uns 5 anos, mais ou menos isso. É uma forma leve e prática de comer, eu considero. Vi também, por exemplo, em redações, dentro da redação da Globo, no Rio, por exemplo, existem já empresas especializadas, porque o pessoal está trabalhando e não vai Claro. sair. Empresas especializadas que têm acesso lá a determinadas áreas, que entregam diariamente uma porção, uma quantidade Isto. pré-definida pela pessoa. A pessoa já faz a pré-seleção pela internet e entregam lá para ela na hora que ela quer comer, ela desce, enfim, no local e tal. Isso é uma coisa também de se acostumar, né? E, Porque o interessante é que se come muito menos e se fica e se satisfeito. satisfaz com mais facilidade, né? Com menor quantidade. E outra coisa que eu sempre digo para o nosso cliente lá, Fábio, que ninguém nasce gostando de sushi, eu tenho essa impressão. Sushi é uma questão da gente aprender a gostar. Aprender a degustar e aprender a gostar dos sabores, da consistência. É uma consistência diferente, né? Tanto do salmão quanto do próprio bolinho de arroz, das misturas que você faz, né, dentro do sushi. E eu tenho certeza que ninguém prova o primeiro e diz, meu Deus, é a melhor coisa do mundo. Mas tu vai comendo um primeiro, daí não, vou provar mais esse, vou provar mais aquele. E tu vai indo e eu tenho a impressão que ele é viciante. É. Porque eu mesma como de quarta a sábado, porque nós temos sushi no Sim. Água Santa de quarta a sábado. Eu como todas as noites e não tô conseguindo enjoar. Eu levou, porque pra Mas gente que- entender, né? Mas a Que eu- gente, tu não demorou? Tu Não, comeu eu o primeiro foi na e... primeira vez. Já foi na porque primeira. Eu desde muito pequeno, eu gostava muito de comer peixe cru. Ah, bom, Filho é. de pescador, eu dava um jeito, Aí eu pode comia ser. peixe cru, assim. Mas a maioria das pessoas gostava. começam porque tem, não sei se é pelo preconceito ou o quê. Eu sempre sugiro que, se não é um comedor de sushi ainda, que ele prove primeiro o hot. Faça uma experiência frito, primeiro com o é. hot, que é frito. E aí vai experimentando para ver qual que mais vai agradar. Assim, ó, por exemplo, o cara ir direto no sashimi, eu acho que é complicado. Tu sabe que eu não sou apaixonado pelo sashimi ainda. Eu gosto. Tá, o sashimi, pra quem não sabe, são Eu peixes. prefiro... São São filezinhos, né? Bifinhos, é, vamos falar, cru. cru, de Sem- peixe cru. É, Ele e pode daí ser, tu pode ser o pingar ali salmão, pode ser... Tu pode comer ele com uma misturinha de raiz forte com shoyu, ou também com uma conserva de gengibre. gengibre, que Que eu inclusive tento a nossa fazer- é maravilhosa. Eu tento fazer Mas tu não isso vai em casa. conseguir, os Mas eu nossos te- eu temperos descobri- são muito Não, mas eu já especiais. descobri, eu acho que um dos grandes segredos disso, porque eu já fiz várias experiências, o grande segredo para conseguir chegar nisso, claro que é a necessidade de vinagres especiais Sim, e tal, sim. mas é o gengibre novo. E se também. encontrar gengibre novo nos mercados é muito difícil. Santo Ângelo logística para tu encontrar as coisas, e principalmente novas, tu sabe que não Isso é eu ia muito te fácil, perguntar. né? Isso Mas é se um- bem que hoje já temos assim uma infinita Essa é a pergunta que variedade está de... guardada. de ingredientes. A logística para se... Por exemplo, a gente vê essas propagandas de leilões
impressionantes no Japão, lá, pagando-se $1 milhão por um atum gigantesco e toda aquela coisa. Claro que não estamos nesse ponto, Né? mas Sim. de que forma tu consegue ter peixe fresco para servir para os teus clientes? Nós Essa é a conseguimos, pergunta. isso foi uma trajetória bem grande. A gente serve sushi desde que abriu o bar. O Água Santa, desde que existe, ele já iniciou, ele já abriu as suas portas servindo sushi. Tivemos o Mário, primeiro, o nosso sushi man, que era um chefe de cozinha de um restaurante japonês de São Paulo, maravilhoso, mas ele não ficou tanto tempo em Santo Ângelo, foi embora. Então a gente trabalhou com sushi desde que abriu. Não foi fácil, Fábio, foi uma trajetória assim bem complicada. A gente durante muito tempo comprava no Nacional aqui, mas era um fresco. Ele Era não é um fresco, né? que Ele não é fresco, na e ele não verdade, tinha a é. qualidade que nós temos hoje. Hoje nós temos um salmão de uma peixaria que é uma peixaria de Passo Fundo que representa, importa o salmão Do Chile. do Chile. Importa o salmão do Chile. E esse salmão, então, ele vem do Chile e ele chega direto aqui. Ele vem Tá, fechado em caixas mas ele não é- lacradas. ele deve passar Dentro por do algum gelo. processo, Ele, né? ele deve passar por um processo. Ele não chega congelado, mas ele vem dentro do gelo. Ele vem fechado, uma caixa lacrada de isopor dentro do gelo. Ele é resfriado, só que a gente percebe muito bem a diferença quando ele já foi congelado Sim, mesmo. Ele passa sim. por um processo de resfriamento. Ele não chega a ser congelado, porque senão o sashimi não tem a Ah, e mesma daí qualidade. a pergunta final, quantos quilos vão? Porque pegar um peixe desse tamanho e picar ele em pedacinhos, haja paciência, mas, por exemplo... A gente a compra quantidade. uma caixa de mais ou menos 6 peças de em torno de 7 quilos cada peixe. A gente recebe por semana. E são peixes enormes mesmo. Imagine 7 quilos de peixe. É um peixe bem consideravelmente grande. Longe de algumas guriazinhas que eu conheço por aí, porque elas são capazes de voar em cima de um peixe desse antes de ser cortado na antes. forma correta. Mas então o Felipe, o nosso sushi man, ele tem uma prática muito grande, ele tem um Tem uma corte técnica, maravilhoso, ele tem um corte assim muito perfeito. Claro que dá uma trabalheira, né, Fábio? Ele tem que começar no meio da tarde, a limpeza do peixe, porque às vezes vão 2 peixes numa noite, dependendo da noite, né, do volume de vendas. Então, mas o Felipe tem toda essa habilidade, ele tem uma habilidade muito grande com a faca e com o peixe. O sashimi dele é perfeito, ele tem um corte assim muito específico, realmente bem como deveria ser. E esse peixe ele vem normalmente com 7 quilos, claro que descontando cabeça Sim. e etc, as coisas que saem, dá em torno de uns 5 quilos de filé, 5,5 kg de filé. Por peixe. Imagina isso, Muito dá bem. uma quantidade. Então é isso, o nosso papo foi sobre música de bar. Vamos fazer o sobre convite agora, então. restrições, sobre sushi, que ela agora conclui. Vamos convidando concluir, as então, pessoas. convidando as pessoas agora. Nós fizemos o nosso primeiro buffet de sushi quinta-feira passada, foi uma experiência. Porque a gente já tinha feito de um outro formato, uma espécie de rodízio já algumas vezes. Porque o nosso forte é fazer a venda à la carte mesmo. Temos umas sugestões de combinados, né? Várias sugestões. O temaki, nosso temaki também. Tem o temaki hot, que tem tido muita saída agora. Para quem não gosta, quer sentir aquele crocante, tem saído muito esse temaki hot. Outros temakis de outros sabores também, que não seja só o de salmão. Daqui uns dias eles vão fazer sushi de cheeseburger. E as pessoas vão querer consumir. Ah, não, Fábio, acho que não. Acho que Por favor. vamos ser um pouquinho mais tradicionais, eu lógico, acho, né? Mas, ó, já que nós já invadimos o espaço. Então, nós temos que convidar que hoje nós temos um novo buffet de sushi. E que não é só o buffet, a casa funciona normalmente com seu cardápio normal, Lourenço tocando, para se curtir essa véspera de feriado no nosso Água Santa. Muito bem. E que o Matheus está convidado também, que as nossas músicas começam novamente. Vamos marcar nossa data. Valeu, né, vamos lá, né? Tá, é isso aí. Amanhã não tem café missioneiro, é feriado. Mas nós todos estaremos por aqui trabalhando. E eu quero desejar uma feliz Páscoa, Fábio. Para você e para bem. todos os ouvintes da nossa Novos Horizontes. Muito bem, muito obrigado. E está confirmado agora, na segunda-feira teremos por aqui
o pessoal que prepara uma festa aí de cosplay, vocês vão descobrir o que é, quem não sabe. Vai ter gente fantasiada aqui no programa e tal, um programa muito divertido na próxima segunda-feira. Uma sexta-feira santa de reflexão e um fim de semana tranquilo, de paz e uma ótima Páscoa a todo mundo. Até segunda-feira e boa tarde. A melhor tarde